Você já reparou como nós estamos constantemente preocupados com os grandes pecados da nossa vida, com aquelas pedras que nós sabemos ser maiores? E isso não é ruim. Mas hoje eu quero encorajar a você a fazer um exercício de olhar em contrapartida para os pequenos pecados. Aqueles que você talvez tenha considerado como leves e inofensivos, mas são raposinhas que estão destruindo a sua vinha. Hoje nós vamos falar de um assunto importante para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas e logo de início eu já quero deixar esse questionamento para que você movimente a sua mente ao longo deste vídeo. Como é que eu tenho lidado com os pecados que para mim parecem ser inofensivos? Os pequenos pecados, as pequenas pedrinhas, como eu tenho me comportado diante de cada um deles? Em Provérbios 23, dentre tantos outros assuntos, Salomão aborda a respeito das consequências da bebida alcoólica na vida de uma pessoa. E ele faz um alerta muito interessante. Ele fala para a pessoa não se deixar atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando ele cintila no copo e escorre suavemente. E aí você pode até pensar, não, eu não me identifico, até porque eu não tenho problemas com bebida alcoólica. Mas perceba a sabedoria dessas palavras. Aqui há um fundo de um conselho: não flerte com os seus pecados, não fique brincando com as tentações que vão sempre te fazer cair nos mesmos lugares. Gente, todos os dias nós somos chamados e chamadas a vencer as pequenas fraquezas da nossa vida, a trabalhar essa frouxidão da nossa alma, a nossa vontade que é fraca. E como que nós podemos fazer isso? A partir de agora nós vamos listar um passo a passo que é básico, mas que funciona. Porque muitas vezes a gente está em busca do extraordinário quando aquilo que é simples não tem sido feito. Então nós vamos dar um passo a passo e depois alguns exemplos a fim de que possa ficar mais prático. Em primeiro lugar, qualquer transformação a ser operada na nossa vida, ela precisa de convencimento. Tanto estarmos sensíveis ao Espírito Santo para que ele nos convença do nosso pecado, quanto nós trazermos humanamente à nossa consciência os malefícios que essas pequenas pedras estão causando na nossa vida. Então aqui já fica um exercício diário para nós, fazer um balanceamento de tudo de ruim que esses pequenos pecados estão trazendo para a nossa vida. E você pode listar também aquilo de bom que vai chegar quando você começar a empenhar esforços para tirar esses vícios e substituir por virtudes. E se você é cristã, há um lugar de dependência da graça de Deus para você que você não se torne autossuficiente e orgulhoso. Mas atenção, não significa anular a responsabilidade que cabe a você. Empenhar esforço, trabalhar para buscar virtudes morais que vão forjar a sua personalidade, o seu caráter, é seu compromisso. Você trabalha rumo à graça de Deus para que essa transformação seja de fato operada na sua vida. Então você trouxe para sua consciência esses pequenos pecados, sabe que pode contar com a graça de Deus, agora é o seu momento de agir. Agir de forma intencional para que essas transformações diárias aconteçam. As virtudes, elas não nos são entregues de forma embrulhada, de forma imediata. Nós precisamos lutar, trabalhar a fim de conquistá-las. Elas só nascem de atos concretos, de hábitos que nós vamos instaurando diariamente. E a mortificação pode muito nos ajudar. Mortificar é calar essas paixões que muitas vezes estão desordenadas dentro de nós. Anular essas vontades que são enfraquecidas e que estão tornando a nossa alma cada vez mais frouxa, mais mole para aquilo que é virtuoso e que é de Deus para nós. E o último ponto que precisa guiar você nessa caminhada é a perseverança. Por quê? Talvez você inicie de forma muito animada e motivada, mas no meio do caminho pode ser que te bata um cansaço, um desânimo, uma sensação de que você não está progredindo. E aqui, neste momento, você vai precisar aplicar insistência para que você não desista, porque aquela motivação inicial, infelizmente, ela não vai ter durabilidade. Então, para que a gente possa colher os frutos de uma verdadeira mudança, é necessário constância. Então, aqui, quando o cansaço bater, persevere, não desista, permaneça de onde você caiu.
apenas não jogue a toalha. Então vamos pensar em alguns exemplos para ficar bem didático e você conseguir aplicar esse pequeno passo a passo naquilo que você identificou como um pecado pequeno, leve, superficial na sua vida. Por exemplo, fofoca. É algo que nós temos a tendência de normalizar, mas não é normal. A fofoca, ela revela o estado do nosso coração, nos deixa distante do Senhor e das pessoas, porque muitas vezes nós acabamos sendo injustos por aquilo que a nossa língua fala. Então você identificou, trouxe de forma consciente que a fofoca ela é prejudicial para a sua vida, sabe que pode contar com a graça de Deus, mas é seu momento de agir. E você pode olhar para o seu ambiente. O nosso ambiente, ele é totalmente influenciador. Se nós caminhamos com 2 fofoqueiros, possivelmente nós seremos o próximo. Pare de emprestar o seu ouvido para fofocas. Falando assim, gente, parece fácil, não é, mas é uma luta constante. Talvez hoje seja bom, talvez amanhã você caia. O importante é que você não desista. Você precisa identificar os seus gatilhos. É o ambiente de trabalho, são conversas supérfluas no WhatsApp, você precisa encarar e podar pela raiz. Quer ver outro pecado que nós normalizamos e que é muito grave aos olhos do Senhor? Murmuração. E eu vou te dar até um exemplo bíblico para ficar mais convencível para você. Os hebreus, eles estavam em uma escravidão de aproximadamente 400 anos. Eles clamam ao Senhor por ajuda, o Senhor envia Moisés como libertador. Mas aquele povo sai com a mentalidade de escravos e eles vagam 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles reclamavam de tudo. Havia logo ali uma terra prometida, mas enquanto essa mentalidade não foi transformada, eles não adentraram nessa terra prometida. Tanto é que da geração que saiu do Egito, somente Josué e Calebe pisaram de fato na terra prometida. Então você precisa entender de forma consciente o que a murmuração causa, você precisa saber que pode contar com a graça do Senhor, mas também precisa agir, você precisa se comprometer, não é apenas ficar divagando a respeito daquilo que você tem feito de errado. E aqui você pode trocar suas murmurações insignificantes por gratidão. E não é esse sentido banalizado da palavra agradecer, não. É você fazer de fato um inventário da bondade de Deus na sua vida. Perceba de forma consciente o quanto Deus é misericordioso, o quanto o Senhor é amoroso com você e com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor. Você vive, Ele morreu e ressuscitou para te dar vida plena e abundante. Quando nós olhamos dessa forma, fica vergonhoso viver uma vida de murmuração. Agora é você, o Espírito Santo, a sua consciência para identificar essas raposinhas que estão na sua vinha. Eu só quero que você entenda algo. Tudo isso que parece ser inofensivo está roubando os lugares que Deus preparou para você. Roubando o progresso espiritual, emocional, roubando até mesmo progresso físico. Está deixando a sua alma morna, está estagnando você e isso nós não podemos admitir, porque não é essa a vontade do Senhor para nós. Entenda que um grão de trigo, se não morre, ele torna-se infecundo. Da mesma maneira, se nós não morrermos para os nossos pequenos pecados, não frutificamos. E sabe qual vai ser o resultado? Nós seremos para sempre estéreis. Pensa bem nisso. Até a próxima e muito obrigada.